Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, na ficção científica a gente já ouviu falar de muitos assuntos, como viagem no tempo, teoria das dimensões, buraco de minhoca, que seria uma coisa inclusive que poderia ligar essas dimensões, né? Tem pessoas que acreditam que nós estamos numa terceira ou quarta dimensão, porque nós temos noção de tempo, né? De altura, de profundidade, enfim, né? É um assunto bem complexo, algumas pessoas acreditam fielmente nisso. Mas eu não tinha visto ainda ninguém fazer uma ligação com a Bíblia Sagrada. E aí a minha amiga Celine, um abração para nossa amiga Celine, uma menina muito inteligente, ela mandou esse rapaz aqui. Vamos ver juntos aqui. É um vídeo que ele postou no Quite. E ele faz um estudo muito inteligente sobre tudo isso. E eu achei muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Eu nunca vi ninguém mesclar todas essas teorias juntas, né? E ele fez isso aqui muito bem. Quero comentar aqui com vocês, vamos assistir juntos, né? Porque é bem interessante, eu só vi um trecho. E até onde eu vi, mais ou menos uns 4 minutos aqui, achei muito interessante. Porque eu não tinha visto, já vi, né, os assuntos separados, mas nunca ninguém tentando fazer ali uma mesclagem entre eles. Então, vale a pena a gente ver. Vamos dar uma clicada aqui e vamos embora. E quando a gente estuda as hierarquias angelicais, principalmente a hierarquia angelical do Moisés Maimônides, tá? Que é um sábio judaico medieval, a gente vai entender que, agora a gente está indo para piração, tá, meus amigos? A gente vai entender que é a melhor parte. Cada dimensão dessa em cada dimensão dessa habita um tipo de ser, ok? Em cada dimensão dessa habitam certas entidades, certos seres. As classes angelicais, que são os seres espirituais que Deus criou, que são uma espécie de inteligências artificiais que rodam na cloud, essas inteligências artificiais, que são os anjos, habitam em cada uma dessas dimensões. Teoricamente, o ser humano habita na dimensão 3, porque a altura, largura e profundidade, ou habita na dimensão 4, porque a gente vive numa dimensão onde nós percebemos a altura, largura, profundidade e o tempo. Então, teoricamente, a gente habita na 4ª dimensão. Mas existem seres que habitam na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 10ª. Ok? Perfeito? Agora, como é que pode ser aberta uma comunicação entre uma dimensão e a outra dimensão? É aí que está o grande detalhe. Assim, a gente volta para a física. Aí a gente vai ter uma dupla dinâmica sensacional, que quem assistiu os filmes do Thor, principalmente o primeiro, já estudou isso, né? O primeiro filme do Thor é diferentaço. Acho que o segundo também, porque eles são dirigidos pelo Kenneth Branagh, que é um cara apaixonado por Shakespeare, alto nível, tá? Inclusive, o primeiro filme do Thor é um filme altamente evangelístico. O Thor tá como Jesus ali total no filme. Inclusive, ele inspira e ressuscita, ok? É porque então, a ideia meus amigos, essa, né? Isso aí vem surgiu da agenda. Na física, 2 gênios, né, da física, e um era o próprio Einstein e o outro era o Rosen. E o Einstein e o Rosen criaram a ponte de Einstein-Rosen, né? Foi uma solução que criada para as equações de campo do Einstein, tá? Então, o Einstein e o Rosen, eles criaram a ideia de uma comunicação entre diferentes espaços do universo, uma espécie de portal, tá? Uma espécie de ponte, né? Através dos estudos de Nathan Rose e do Albert Einstein, tá? Então, aí surgem as pontes de Einstein-Rosen, que conseguem conectar lugares diferentes do universo, ou em tese poderiam conectar diferentes dimensões do universo, tá? Então, é isso que o John Archibald Wheeler, que é um outro ganhador do Prêmio Nobel, chamou de wormhole, ou buraco de minhoca, beleza?
E aí você entende que através dessa conceituação, você pode imaginar a comunicação entre diferentes dimensões, ok? Agora pense comigo, preste muita atenção, tá? Eu estou tentando ao máximo fazer o assunto ficar mais simples para você, tá? A Bíblia diz que o inimigo, ele estava no Monte Santo de Deus, né? Andava entre as pedras afogueadas, estava revestido de pedras preciosas. Eu estou me referindo à Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 9. E a Bíblia vai nos dizer que esse anjo, que a Bíblia dá a patente dele, querubim ungido da guarda, né? Patente poderosíssima, né? Esse querubim, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, um terço dos anjos, a criar ali uma tentativa de tirar Deus do trono. Mas por causa disso, eles foram expulsos do céu, ok? Eles foram expulsos do céu. Todo mundo conhece isso. O próprio livro do Apocalipse explica isso, quando fala o dragão, com a sua cauda, arrebanhou um terço das estrelas e foi lançado por terra, ok? Entre nós aqui, o que significa isso? Significa que seres espirituais que habitavam na 10ª dimensão espacial, onde Deus habita, esses seres foram expulsos de lá e lançados nas dimensões mais inferiores. Vamos supor que o inimigo, mais um terço dos anjos que habitavam na 10ª dimensão, foram lançados para a dimensão 1, ficaram presos ali no plano chapado. E isso é muito interessante, porque Jesus, ele cita um pouco essa... Ele cita um pouco essa ideia desse trânsito no mundo espiritual, porque Jesus explica o que acontece quando um espírito ele sai da pessoa. E Jesus fala exatamente isso quando ele conta uma história que é impressionante, tá? Que é a história que Jesus vai contar em Mateus 12, 43. Ele diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha antiga casa de onde eu saí. Se ele volta para sua antiga casa e a encontra adornada, porém vazia, ele vai e chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Perfeito? Eu estou falando tudo isso para explicar o que acontece nesses shows e o nível que a gente está vivendo no mundo hoje. E o que está acontecendo. Eu estou explicando para você o que está acontecendo no mundo hoje, meu amigo. Ninguém vai te explicar o que eu estou te explicando aqui. Tá? Estou fundamentando com notícia, com física, com teologia, com grego, ok? Preste muita atenção. Se, tudo aqui é uma hipótese que a gente está montando, preste atenção. Se Deus retirou o inimigo lá do céu e jogou para as dimensões inferiores, aqui é uma estrutura de física, tá? O que significa? Quando ele desceu da dimensão 10 e ele foi para a dimensão 1, ele perdeu a energia. Para você subir, você tem que usar energia. Para descer, você libera energia. Ok? É assim que funciona a lâmpada. Tá? Se você entende como é que a lâmpada funciona, você vai entender a dinâmica do mundo espiritual. Como é que a lâmpada funciona? A lâmpada é um recipiente de vidro que tem um gás dentro. E dentro desse recipiente de vidro fica saindo um impulso elétrico, que dá energia para o elétron. E quando o elétron ele recebe energia, ele sobe na eletrosfera, nas camadas. Aí tem gente falando: não entendi, não foi para o colégio, você não foi para a escola. Porque todo mundo que foi para a escola estudou química e física. Se você não está entendendo, você não foi para a escola. Ou você foi para a escola e ficou dormindo e deu um jeito de passar de ano. Tá? Eu estou te explicando de um jeito simples o que te ensinaram durante 10 anos da tua vida na escola. Entendeu? Tranquilo? Então preste atenção, como é que a lâmpada funciona? Tá? Pela ideia da conservação de energia. Quando o gás
que está dentro da lâmpada recebe um impulso elétrico, os elétrons sobem de camadas. Só que aí, o que acontece? Esses elétrons depois, eles vão liberando energia e vão descendo de camada, voltando para o original. Quando o elétron recebe energia e sobe de camada, ele ganhou energia. Quando ele desce, ele precisa liberar energia. E ele libera essa energia em forma de luz e calor. A lâmpada acende e esquenta. Tá? Nada é criar. A energia não é criada nem destruída. É a conservação da energia. Então você tem que liberar essa energia. Para subir, você tem que receber energia. Para descer, você tem que liberar energia. Show ou não, família? Dica muito interessante aqui da minha amiga Celine. Depois eu procuro não ser o nome desse professor aqui, mas eu acho que muitos de vocês sabem aí, né? E esse também não é um canal de YouTube, é de um Quai, né? Como vocês chamam, alguns de vocês chamam. Mas eu fiz um vídeo nas antigas que se chamava Angeologia Sem Frescura, né? Bons tempos aqueles. E eu expliquei para vocês a hierarquia dos anjos, que eles são classificados também em 3 níveis, né? O capeta, né? O coisa ruim, o tinhoso, ele pertencia ao mais alto grau, ele era um querubim, né? E a classe dele, como se fosse comparando com Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro, certo? Ele era um deles e ele era o querubim. Existe o serafim e existe o Tronos, né? O Tronos é os que transportariam Deus, acho que nas dimensões, né? De um lado para o outro. Os serafins é os que têm o poder mais próximo deles. E os querubins, como o capeta, eles são banhados na luz da sabedoria do próprio Deus. Então, quando ele é derrotado e expulso no céu, ele é humilhado de todas as formas, porque ele é ridicularizado por um anjo de 3ª classe. Ele sendo de primeira, é como se, mais ou menos, eu acredito que os Cavaleiros de Ouro ali, os Cavaleiros do Zodíaco, se inspiraram um pouco nisso, né? Os Cavaleiros de Bronze vencem os Cavaleiros de Ouro, derrotando o Mestre do Mal, né? Eu acredito que o cara se inspirou nisso, porque nessa Batalha do Céu foi exatamente isso que aconteceu. Um arcanjo, né, um anjo de 3ª classe, consegue vencer um de primeira, simplesmente porque clamou por Deus, né? Então, para você ver que o poder não estava nos próprios anjos, como eles mesmos se orgulhavam, né? Como o próprio Satanás, a sabedoria que ele tinha, os poderes que ele tinha. A verdadeira força estava principalmente em fazer a vontade de Deus, em cumprir a sua lei, em protegê-lo. E aí um anjo, um Cavaleiro de Bronze, um arcanjo, baixo nível, inclusive tem muita gente, não, os arcanjos são... Não, não são. Eles são os guerreiros da classe baixa, não da classe alta. Eles não podem se comparar com serafins, tronos e muito menos querubins. Pelo amor de Deus, né? Vai pesquisar um pouco. E eu fiz esse vídeo aqui, né, naqueles bons tempos. Falando sobre o acelerador, me lembrou também, né? Vocês lembram que tinha um acelerador de partículas e muita gente era contra o experimento. Entre diversas teorias para fazer aquilo ali, tinha uma que eu achei muito interessante. Eles diziam que se a gente conseguisse abrir um buraco desse aqui, certo? Que aquele acelerador de partículas proporcionasse a criar um pequeno buraco no espaço-tempo, seria possível, em outras épocas, nós sairmos ali, porque aquele buraco estaria acima do próprio tempo e espaço, estaria fora dele, dentro de outras dimensões. É uma coisa louca, mas por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo, né? E era muito interessante essa ideia, né? Claro que nunca foi comprovado, porque existe essa teoria, inclusive envolvendo visita alienígena, que pertenceriam a outras galáxias, e essas galáxias são tão distantes que é impossível, mesmo que você tenha uma ultra velocidade muito acima da luz, de você viajar por tantos milhares de anos. Então seria, né, teria no caso essa teoria que essa nova civilização conheceria esses buracos que existem naturalmente no espaço. E em todas as galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea, teria também um desses buracos. Então era só você que está lá bilhares de anos-luz entrar nesse buraco e sair aqui, né? E basicamente era o que os cientistas queriam fazer. Então é uma loucura, eu acho um assunto muito interessante. É claro que eu não estou dizendo que isso é a verdade pura, como ele mesmo diz, né? É uma piração, mas é uma piração boa, sadia, que eu acho que vale a pena o exercício. Até porque, meus irmãos, pesquisando também sobre a espiritualidade, uma coisa que sempre me intrigou são as imagens reais. Eu mesmo já vi, já pesquisei, já peguei muitas imagens, inclusive eu coloco também no nosso diário. E é natural quando você vê alguma coisa que lembra, né, um vulto branco, uma coisa
meia turva, né, que você vê ali, que parece um ser humano, lembra um ser humano, porque eu digo isso porque eu não sei se é espírito mesmo humano, não garanto isso, ou se é algo que toma a forma humana, mas enfim, seja o que for, é difícil você ver os pés, geralmente você não vê os pés, né, e isso seria justamente por isso. Talvez nós estejamos na terceira ou quarta dimensão, e essas criaturas estariam em outra dimensão, que ficam no mesmo lugar, só que em camadas. Então por isso tem essa diferença de camada, onde como se fosse a nossa visualização, ou seja, nossa câmera não consegue pegar. É como se você colocasse, comparando aqui com o vídeo, né, colocasse uma imagem em cima da outra assim, e deixasse um espaço sobrando, que é o que fica faltando no caso, sabe? É bem interessante, meus irmãos. A gente vai trazer mais vídeos se vocês gostarem disso aqui, explicando melhor essas teorias, tá certo? Vai depender de vocês. Se tiver umas views boas, eu sei que vocês gostarem e a gente traz mais. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue junto, meus irmãos. Fui!